Olá, boa noite. Hello. Olá, pessoal, chegando. Oi, oi, Bequinha. Oi, oi, Clarissa. Oi, Pauline. Hello. Hoje me produzi, que eu tô tomando vinho. Adorei a live com Guerra. Eu escolho mais, achei fantástica, Beca. Oi, Carlitos. Olá, Tá tudo bem? tudo ótimo, tudo Ah, maravilhosamente bem. que bom. Que bom, eu também estou muito feliz, né? E hoje a nossa live é bem muito sem medo de ser feliz, né? Hum, Exatamente. Tu tá gatão, cortou cabelo. Hoje eu dei pedi, aproveitei que o meu caseiro veio aqui cortar a grama, aí eu já pedi para ele passar a máquina. Sim, Aproveita imagino. o custo-benefício, né? Sim, acredito. É bem possível, eu não duvido de ti mesmo. Não, mas Ai, não é aquele cortador, não é aquele cortador de ferro, não, é aquele fio de nylon, então eu não tem sei qual problema. é, eu sei. Aquelas máquinas que são laranja, né? Exatamente. O fiozinho que fica rodando ali. E boa noite, gente. Que estão chegando. Good night. Buenas noches. E aí, como é que tá aí, Minas? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Amanhã recebendo um pessoal aqui em casa e me preparando amanhã para ir para o fogão de lenha. Ah, Depois eu tiro as fotos e eu mando os vídeos para vocês aí. sim, manda. Manda que e as receitas, né? O Carlos tem receitas maravilhosas. Agora deixa eu fazer um comentário. Tu sabe que nessa quarentena eu quase não tô comendo carne e eu não sinto vontade, né? É muito legal isso. A gente sente muito mais leve. Nem Depende, comendo. né? Depende do ponto de vista, né? Eu também, Sim, depois claro. de uma certa idade, eu parei de comer carne, mas a minha mulher não se sente tão leve, não. Ela gosta. Não dá, Ela né? reclama um pouco. Como que eu não aguentei, gente? Esse caso, olha aqui. Ai, Jesus. Olha, sabe, né? A gente tá na lua nova da cocriação, das mudanças, né? De plantar as sementes e também da libido, né? Então, essa mulher, olha, cuidados. Ai, gente. Então, vamos começando. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês, a toda a sua audiência maravilhosa, Beta, e Nossa, a todos que estão aqui conosco. Boa sim. noite, Elci, boa noite. A Elci, não sei como que ela não enjoa de mim, porque faz uns 6 anos que essa menina fica no meu pé, meu Deus do céu. Eu acho que a gente fez alguns cursos juntos, de hipnose também, de PNL, e faz tempo que eu não a vejo, acho que faz uns 5, 6 anos, sem brincadeira, mas ela está sempre ali, firme, presente, e isso que nos motiva, tanto ela quanto outras clientes, Sim. né, e pessoas maravilhosas que nos acompanham, isso é que nos motiva a continuar nessa, eu não diria luta, né, mas nesse desafio de estar sempre
estudando mais, sempre trazendo mais conteúdo de valor, né, para nós mesmos, né, para aplicarmos em nós, testarmos, e depois para compartilhar com vocês o que nós encontramos de melhor, né. Gratidão pela confiança a todos. Eu percebo muito que é o autoconhecimento, né, e a gente contribuir com isso, né, compartilhar isso, né, e Sim. isso é muito incrível, né. Eu também chamo ele de mestre, só que é mestre dos magos, né, Carlos Zé. Então, Na época que eu conheci a Elci, eu morava ainda em Alphaville. E se eu não me engano, a gente fez um evento juntos lá em Alphaville. Foi maravilhoso também. Mas vamos lá. Vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho. Então, né, eu quis trazer esse tema, é óbvio, porque a gente trabalha sempre na gente, né? É uma contribuição para mim e para todos que estão aqui. E inclusive para ti também, né, Carlos? Acredito eu. Que a gente está aqui sempre para evoluir, né? E a questão de ser feliz, né? A questão de ser feliz ela é maior do que a gente pensa, né? Eu percebo muito, né? Porque há poucos anos atrás, né? Eu via, né? Você tem que ser feliz todos os dias, né? Acordar e uau, já estou feliz. E eu achava aquilo assim, bah, nessa pessoa tá viajando, como é que eu vou todo dia acordar e ser feliz, né? E, na verdade, hoje eu vivo isso, né? Eu me acordo todos os dias feliz, muito grata, né? Como eu já falei em outras lives, só de abrir os olhos eu falei, uau, tem um novo dia aí, né? Mas a questão que eu quero trazer hoje é a questão assim, sabe quando a gente sonha com alguma coisa, a gente fala muito em sonhar, e na verdade isso cria a realidade, e quando tá criando essa realidade, tá acontecendo, vem aquele medo de ser feliz. E às vezes acontece de tu pegar e boicotar tudo, né? É como se estivesse naquele passo de chegar no teu desejo, e aí tu, bah, caguei. É esse ponto que eu tô chegando hoje. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Então, esse é um tema realmente muito oportuno, porque eu até chamo isso, né, de barreira do terror, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é uma barreira do terror. E eu costumo dizer que esse é o limiar entre o adormecido e acordar, tá? É o limiar. Quando você chega nessa barreira, porque você já fez tudo certinho, é porque você já está no ponto de dar o próximo passo e só falta um passo. Mas se você não dá esse passo, às vezes você entra no ciclo e pega o ônibus de retorno e vai lá no começo de novo. E realmente isso é uma coisa que... O que eu vou falar aqui chega a ser milagroso. É um mistério e, ao mesmo tempo, é milagroso. E eu posso falar isso com bastante consistência, porque aconteceu comigo também. E acontece todas as vezes que a gente... Por mais que a gente esteja preparado, por mais que a gente esteja meditando, por mais que a gente esteja em estado de presença e de consciência, sempre que a gente vai sair da zona de conforto, né, a gente tem que enfrentar essa barreira do terror, tá? É um grande vilão que acompanha a todos nós, né, que é justamente o medo, tá? Então, o conteúdo que eu vou que eu vou apresentar aqui hoje, ele vai servir para a gente refletir bastante e para a gente começar a mudar um pouquinho esse paradigma, né? E poder olhar através de um outro prisma que vai nos possibilitar dar esse passo além quando a gente quer impactar não só a nossa vida em algo mais positivo, mas também a vida do nosso semelhante, das pessoas que a gente ama. Como muitos dos que estão aqui, ou dos que venham depois, me conhecem já há bastante tempo, sabem que a minha vida nem sempre foi assim, e sabem, né, algumas pessoas sabem o quanto
eu tive que me esforçar, que lutar, mas lutar de verdade para vencer essa barreira. E hoje os nossos conteúdos, né, os conteúdos que eu produzo, são justamente fundamentados para que as pessoas talvez não tenham que batalhar essa luta. Claro que algum esforço se requer, mas não da forma como foi para mim. Porque, é claro, quando você resiste àquilo, aquilo acaba persistindo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Beta, se eu conseguir, todos conseguem. Talvez seja um pouquinho mais complicado, porque é uma barreira invisível, tá? E muitos não se deram conta ainda dessa barreira, tá? E também não se deram conta do quanto essa barreira pode estar afetando a sua vida, né, a minha e de todos nós. Mas a boa notícia é que independe do seu momento de vida atual, independe do desafio que você estiver passando neste momento, independe do que está acontecendo lá fora, independe de qualquer coisa, independe da área que você quer melhorar, independe de qual objetivo você deseja. O que a gente vai passar aqui para vocês hoje, com certeza, é realmente possibilitador de uma grande transformação para que você se liberte, né, dessa barreira, para que você assuma o controle, a maestria, né, sobre você, ser mestre de si mesmo, se torne maestro da sua vida, mestre do seu destino, arquiteto do seu destino, arquiteta do seu destino, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho. Tem alguma coisa, Beta? Não, é assim, né, o que tu falou é muito, né, dito que tu lutou, né, mas que tu trouxe isso, né, com essa tua luta, as ferramentas para facilitar hoje quem está escolhendo isso, né? Então, eu sou uma aluna tua, né? E percebo que as tuas ferramentas, os teus métodos são muito eficazes e muito rápidos também, né? Outra coisa que eu queria falar é a questão das barreiras, né? Essa barreira, né, é uma barreira nossa, que está na gente, não está no outro, né? E a questão que eu trouxe muito de tu chegar no ponto de ser feliz e se boicotar, na verdade, né? Ou simplesmente ter medo daquilo, porque o boicote é o medo daquilo, né? Tu sempre desejou alguma coisa e quando tu chega que tu vai conquistar, uau, tô com medo, né? E aí, como a gente tá tão acostumado nessa piscininha de conforto, nessa piscina de merda que a gente fala, a gente tem medo de dar esse último passo, que é de fazer isto e receber, né? Então, eu percebo, né, acho que na minha vida, isso foram em vários momentos da minha vida, não só hoje, né? Que eu percebo que eu tô nesse passo, né? De simplesmente tá prestes a acontecer. E a gente começa, às vezes, a dar aquele medinho que pode boicotar ou não. Mas aí depende do momento que a gente está e o que a gente está escolhendo, né? E em que barreira a gente está olhando, ou que a gente está vivendo, na verdade. E como olhar para essa barreira com mais leveza e não com peso, né? Não como uma luta, na verdade. Eu acho que a gente tem que perceber isso como um desafio para passar. Não sei se é isso que eu traço. Sim, é isso. Se você, né, se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que, no fundo, o que todos nós desejamos tem uma coisa em comum, tá? E essa coisa em comum é ser feliz. É a busca por ser feliz. Isso todos nós buscamos. Só que, às vezes, a gente busca isso através do alinhamento com algo, com alguma conquista, que possa me fazer sentir melhor e sentir bem. E não tem nada errado com isso. Não tem nada errado com isso. O que a gente tem que atentar é que não é isso que vai nos fazer felizes se eu não estiver em harmonia, se eu não estiver em equilíbrio,
mas eu vou chegar lá, tá? É claro que aqui a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio objetivo. Cada um tem os seus sonhos, tem os seus propósitos. Tem pessoas aqui que estão pensando em passar num concurso, outros estão pensando em se aposentar, outros estão pensando em sair de ser empregado para colaborador para ser empresário, outros querem comprar uma casa, mas não importa, tá? Embora esses objetivos serem diferentes para cada um de nós, o que motiva todos nós, em comum, tá? A seguir adiante nesses objetivos, tá? Mesmo que a minha missão de vida é diferente da sua, tá? O que nos motiva a isso é essa missão de vida genérica, que é o quê? Se sentir bem e estar feliz. Porque é a única forma que a gente pode estar em harmonia para entrar nesse fluxo de facilidade que existe aí no universo, que é o fluxo da abundância, o fluxo do crescimento, o fluxo da prosperidade, ao contrário da escassez, ao contrário daquilo que fica estagnado na nossa vida, tá? Então, essa busca constante nossa é justamente por se sentir bem, em paz, em harmonia e pela felicidade, tá? E, claro, como eu já disse, isso é primordial para a gente avançar nesse processo de evolução. Eu, particularmente, não sei se é o caso de vocês aí, mas eu durante muito tempo na minha vida, muito tempo mesmo, eu pensei que a minha felicidade estivesse vinculada principalmente à questão financeira, tá? Durante muito tempo na minha vida, eu vinculava a minha felicidade à questão financeira, tá? Então, eu relacionava assim, quando eu tiver aquilo que eu desejo, eu vou ser feliz, tá? Então, eu cheguei num determinado ponto que eu tive aquilo que eu desejava e eu percebi que não era bem assim, tá? Então, eu comecei a perceber que eu não estava tão certo assim quando eu pensava que aquilo que eu não tinha, aquilo que me faltava, que ainda me faltava, aquela falta, aquilo de negativo, aquilo que eu não tinha conquistado, era o que me impedia de ser feliz. Então, eu percebi, eu falei, nossa, então não é isso que me impede de ser feliz. Tá? Eu buscava ter, pensava que ao ter algo, ao conseguir determinada coisa, eu encontraria a felicidade, né? E na verdade não é bem assim. No final do arco-íris, né? Exatamente, tá? E na verdade não é mais assim. Então, muitas vezes, desesperadamente, eu lutava contra tudo, lutava contra todos, lutava contra mim mesmo, me envenenava, sabe, só percebendo aquilo que não estava bom, o que eu tinha que mudar, como que eu tinha que fazer, por que deu errado de novo, né? E tudo isso em busca do quê? Não em busca de um objetivo, em busca da minha própria felicidade. Mas hoje, como eu disse, eu sei que não é nada disso. Então, eu quero... fazer uma pergunta depois. Tá, eu quero compartilhar com vocês aqui, né, o que foi que eu percebi ao longo desses anos e o que foi que verdadeiramente permitiu que eu me tornasse mais consciente, né, nesse sentido. Que eu tivesse mais visão sobre aquilo que realmente estava faltando, né? Faltando não só para eu ser feliz, mas também para eu conseguir conquistar aquilo que eu desejava. Pode perguntar. Me veio agora, né, a questão que tu falou muito, a gente sempre buscando em ter, né? Eu vou ser feliz quando eu tenho a minha casa, quando eu tenho meu carro, quando ter tanto dinheiro na minha conta, quando eu tiver um relacionamento. E a gente começa a ter isso e percebe que não é isso, né? Porque neste momento que acontece isso, que a gente vê que falta algo, na verdade, eu falo que é sempre a cereja do bolo, né? Parece que tu conquistou várias coisas que tu sempre sonhou, e quando tu chega lá, falta alguma coisa, né? Tipo, né?
não é a casa, não é o carro, não é o diploma, não é a maternidade, e é a cereja do bolo. E quando eu falo a cereja do bolo, eu percebi que essa cereja do bolo é nossa, é cada um, né? Então, a pergunta seria que essa felicidade que a gente procura muitas vezes no outro ou em algo é a gente. Sim, sim. Exatamente, é isso mesmo. Mas não é só isso, né? É isso também, mas não é só isso. Porque, olha só, olha que interessante, é um paradoxo, tá? Mas olha, embora aquilo que me falta não é apenas o que vai me fazer feliz, também vai contribuir, mas não é apenas. Quando eu começo a dar atenção àquilo que me falta, isso contribui para quê? Para eu ser ainda mais infeliz. Então, quer dizer, eu já não estou me sentindo feliz, porque eu acho que me falta algo. Uhum. Aí eu começo a reclamar por esse algo, a perceber esse algo, a lutar por esse algo, e, claro, eu entro numa vibração de escassez, de falta, e essa vibração vai fazer com que eu me torne ainda menos feliz do pouquinho que eu já estava, tá? E é fácil a gente exemplificar isso. Digamos assim, eu estou querendo ir numa festa, e eu acredito que se eu fosse na festa, eu ficaria feliz. Só que aí eu percebo que eu não tenho carro. E eu me sinto mal porque eu não tenho carro e eu não vou na festa. Então, eu inibo a possibilidade de ir na festa, que me faria ficar mais feliz. E eu fico mais triste porque eu ainda percebo que além de não ir na festa, eu também não tenho carro. Sim. Percebe como que é? Então, isso é importante, tá? Isso é importante. Porque a gente precisa começar a mudar o olhar. A mudar o olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente já conquistou, ou, já que a gente está tão habituado a olhar para o que a gente não tem, então, gente, vai uma dica aqui preciosa. Olhe para aquilo que você não tem de ruim. Né? A gente não está acostumado a falar do que não tem? Tá bom. Sim. Então, até doutrinariamente, vamos falar do que não tenho de ruim. A gente não está acostumado a olhar para o negativo? Então vamos falar do que eu não tenho de negativo. Ah, mas como assim? Sei lá, vai num hospital de câncer terminal todos os dias e pergunta para aquela mãe que está entrando lá dentro, que o filho de repente está ali e não tem chance de sobreviver, pergunta para ela, quais motivos de felicidade você tem para entrar aqui sorrindo? Talvez ela seja uma contribuição para você, né? Porque ela não vai entrar lá chorando, né? Então, né, é só aqui um parêntese, tá, Beta, para mostrar que é possível sim. Tanto é possível a gente falar do que a gente deseja, a gente falar do que já está bom, a gente louvar, agradecer, abençoar tudo de bom que nós já temos, como também é possível a gente falar do que não está bom. Mas vamos falar do que não está bom? Não, vamos falar do que não está ruim na nossa vida. Podemos falar isso também. Não é o mais desejável, mas é isso, tá? E é claro que a questão de você alcançar um objetivo material é um fato determinante e, às vezes, ele te desestimula de você seguir adiante. Mas por quê? Porque você não muda o seu foco de olhar para aquilo que você já tem, para aquilo que você já recebeu. E perceba, nós já temos tanto, todos nós já temos tanto, se nós não conseguimos perceber o que já temos e a felicidade que podemos ter por conta disso, como é que a gente espera perceber felicidade ou receber felicidade naquilo que a gente vai conseguir? Porque um dia antes eu também pensava em conseguir o que eu já tenho, e eu já consegui. Tá? Então, uma coisa primordial é a gente parar de focar no que não está bom.
tá? É dar mais atenção ao que está desejável na minha vida, tá? Alimentar cada vez mais esse sentimento daquilo que está bom, sabe? Pequenos detalhes, sentindo o sabor de uma comida, sentindo o paladar de uma comida. Gente, vocês conseguem imaginar o quanto de pessoas hoje, na hora que vão comer alguma coisa e não sente o paladar, só aí já falta a respiração. Já pensa, ai meu Deus, será que eu vou ficar na UTI? Será que eu estou com isso? Será que eu estou com aquilo? Então, o simples fato de você pôr uma colher, eu faço muito essas experiências, na boca e sentir aquele sabor, sabe? Só isso daí já vai te trazer felicidade. São coisas mínimas, não é nada complexo, não é nada complexo. E isso vai te permitir avançar nesse sentido, né? É que nem o respirar, né? A gente não dá o valor que ele tem, né? Claro que hoje o Covid nos trouxe isso, né? O quanto vale o ar que a gente respira, né? E só de perceber o quanto vale o ar que a gente respira, a gente já vê que a gente é milionário, né? A gente já é muito próspero, muito abundante, né? Isso é uma percepção muito incrível de o quanto nós somos abundantes, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa barreira aí, que tu fala que quando a gente tá chegando naquele... É como se a gente estivesse numa corrida, numa maratona, a gente tá chegando na reta final, que tem aquela faixa e vem alguém e nos para. Então essa barreira, eu já estou falando dela, porque tudo isso contribui para construir essa barreira. Essa barreira, ela é invisível. Essa barreira, você começa a construir ela quando você não se dá valor próprio, quando você não se valoriza. Então, quando você não observa o que você já tem, você está desprezando o que você já tem. E você só despreza aquilo que você já tem porque você se despreza também. Porque você despreza a tua capacidade de ter conquistado o que você já conquistou. Então, você não está se dando valor. Você não está se dando atenção ao potencial criador que você é. Então, é claro que aquela barreira, porque uma coisa é você enfrentar uma barreira munida de armas que vão te permitir avançar diante daquela barreira e avançar mesmo, superar aquilo. E outra coisa é quando você já chega totalmente desmunida de força. E como que você, não sei se existe a palavra desmunida, mas como que você vai chegar lá sem força nenhuma? Quando você faz tudo isso. Quando você foca no negativo, quando você não percebe o positivo, quando você não agradece o que você tem, quando você não se dá valor, quando você não reconhece as bênçãos que você já recebeu, quando você não sente gratidão pelos elementos de valor na tua vida e na vida das pessoas. Tá? E aí, claro, o que me impede de ser feliz é esse vilão, é essa barreira que é o medo. Aí é o medo por quê? Por quê? Porque durante muito tempo, do nosso tempo, a gente fica focando no negativo. Então a gente vai lá nas memórias do passado, né? Vai lá nas memórias do passado e lembra de tudo que deu errado. E não basta lembrar do que deu errado, para aquilo que não deu certo, né? Primeiro é assim, isso deu errado, isso deu errado, isso deu errado. Aí depois a gente começa, mas por que isso deu errado? Isso deu errado por causa daquilo. Então vai criando de novo aquela imagem, vai trazendo de novo aquele sentimento. A gente está sempre naquele loop de trazer coisas negativas para a gente. E esse medo, ele pode nos travar. Por quê? Primeiro, o medo, quando você está embutida de medo, quando você está contagiada pelo medo, você sempre vai reagir antes de pensar. Por quê? Porque o medo é o melhor catalisador que nós temos de autodefesa. Então, o medo, ele não nos faz ser conscientes. O medo, não adianta nada você meditar. Não adianta nada você meditar. Porque você medita quanto tempo do teu tempo? Eu não consigo meditar 1 hora. Eu medito porque eu ouço os meus áudios. Mas eu mesmo ficar ali meditando 1 hora, eu não consigo. Vocês podem conseguir, parabéns. Eu não consigo. Agora, ainda que conseguisse 1 hora, quantas horas do dia você fica trazendo essas memórias negativas? Quantas horas do dia você fala sobre o que não está bom, sobre o que não quer? E isso daí você traz o medo do passado para o presente. Trazendo esse medo para o presente, você já cria preocupação para o futuro.
Você já cria ansiedade para o futuro, um monte de negativo para o futuro. Então, a gente vive 90% do tempo, do nosso tempo, pensando do que nunca vai acontecer, que é difícil de acontecer, no que ruim já aconteceu, e não sei o que, não sei o que lá. E é claro, como eu disse, gera ansiedade, gera estresse, gera tristeza profunda. E como que você vai ser feliz? Por isso que o vilão é o medo. Como que você vai ser feliz no meio de uma tristeza, no meio da depressão, no meio da ansiedade, no meio da preocupação, cheia ou cheio de hormônios negativos que estão te impedindo de produzir hormônios do bem estar no teu corpo? Nós temos endorfinas do bem, nós temos ocitocina, nós temos dopamina, nós temos um monte de hormônios do bem. E nós também temos hormônios que nos levam para o estresse, para a depressão. Agora, quem escolhe produzir esses hormônios? Estou falando de pessoas normais, não estou falando de pessoas que têm alguma patologia. Aí tem que ir no médico, tem que avaliar. Estou falando de nós, pessoas normais. Então, nós a todo momento estamos escolhendo quais os hormônios que vão ou envenenar, deixar o nosso ambiente, né, interno ácido, ou vão alcalinizar esse ambiente, tá? Então, nós escolhemos isso a partir do quê? A partir da produção desses hormônios, que se dá a partir do quê? Da nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente fala para nós mesmos, tá? Então, o medo, muitas vezes eu costumo dizer que o medo, ele é até pior do que um tratamento de quimioterapia. Por quê? Porque a quimioterapia, ela mata tanto células boas quanto células ruins. Mas ela mata células ruins. Ela mata vírus, bactérias também. Agora, o medo, olha que interessante. O medo, além dele não matar as células ruins, que o medo não vai matar nada, ele ainda proporciona um ambiente favorável a mais coisa ruim. Olha, gente, olha como... E isso não sou eu que estou falando. Isso você entra no Google... Né? Exatamente. Entra no Google Academic e procura lá o que o sentimento de medo... Eu não estou falando também do medo, emoção de base, de autodefesa. Não. Aquele medo que bateu a porta, você teve medo. Não é isso. Eu estou falando do medo invisível, que nós mesmos criamos, que nos gera tantas instabilidades, tantos sentimentos negativos, que lá na frente a gente vai ver somatizando isso fisiologicamente, tá? Com desequilíbrios emocionais, com doenças físicas, né? E eu estou falando aqui desse medo, tá? Desse medo criado por nós mesmos e que nós temos escolha de eliciar ele, alimentar ele ou alimentar o quê? O que eu posso alimentar no lugar do medo? A minha fé. A minha fé. Porque tanto o medo quanto a fé, e eu não estou falando aqui em âmbito religioso, tá? Isso não é... Ai, mas qual a religião? A melhor religião para eu eliciar a minha fé? Não é isso. Eu estou falando na fé do sentido do potencial que nós temos de acreditar no invisível. Tá? Por quê? Porque tanto medo, se a gente for pensar, esse medo que a gente cria, ele é invisível. Porque ele não existe ainda. Porque é assim, uma preocupação do futuro não existe. Não existe. É futuro. Não existe. Mas eu já criei na imaginação. Então é invisível. E eu acreditei. Eu também posso acreditar, então, em algo bom no futuro. E olha o milagre, né? Olha o mistério. Ou o medo, ou a fé, consegue anular o outro. Então, se você alimenta o medo, você anula a fé. Se você alimenta a fé, você anula o medo. E os dois são invisíveis. Mas aquele que sobreviver, você vai ver ele se materializando na tua vida. Então, aquilo que você tem medo, vai acontecer. Aquilo que você tem fé, vai acontecer. Então, você escolhe. É uma escolha. Isso me trouxe uma clareza, né? Porque eu achei que digamos, o antídoto, né?
do medo fosse a coragem, né? Mas a coragem vem depois da fé, né? Exatamente. A fé já é uma bengala para a coragem. Sim. Né? A fé, ela já vai nos... Então, porque tudo tem que começar a partir da mudança do nosso olhar. E a mudança do nosso olhar é assim, é perceber tudo de valor que já temos e imaginar tudo de bom que nós desejamos. Só que para isso, claro, nós precisamos saber o que desejamos. É um processinho, tá? Eu queria até aproveitar aqui para falar que nós temos, tá, ferramentas para fazer isso. Nós temos um curso que é o CMC 28D, procura a Beta depois, ela passa para vocês o link, e ela pode colocar vocês em contato com esse curso, e lá tem o passo a passo, tem exercícios maravilhosos, né? A gente está falando aqui uma coisa assim muito ampla, muito generalizada, tá? Mas é basicamente isso. Se eu escolho acreditar em algo que é invisível, né? Porque muita gente fala assim, é que é difícil acreditar no invisível. Realmente, é muito difícil acreditar no invisível. É difícil acreditar que eu estou falando com você, por exemplo. Sim, porque isso tudo é invisível. Não, isso é invisível. Espera lá, você está a 3.000 quilômetros daqui. Como é que você está aqui? Como é que você está me ouvindo? Uai, você passou por onde? Ninguém te viu? Ninguém te viu? Claro, tem uma frequência, tem um sinal, que saiu daí e veio até aqui, que atravessou paredes, que atravessou casas, que atravessou cidades, que atravessou nuvens, e é tudo invisível. Mas é difícil acreditar no invisível. Claro, é difícil acreditar que eu respiro. Eu preciso, sabe o que eu preciso, Beta? Eu preciso de um oxigenador para eu acreditar que eu respiro, né? Porque o ar é invisível, né? E eu não acredito no invisível. Então, gente, se você quer acreditar no invisível, acredite no invisível que vai criar coisas visíveis favoráveis para você, através da tua fé. Tá? É começar a escolher a facilidade, né? Não mais a dificuldade, a sofrência, para ter essa mudança. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Que é exatamente. De escolher, não mais... eu não estou dizendo que as pessoas não realizem o que elas desejam, mas muitas, a maioria, faz com dificuldade, com muito tempo para isso, durante anos, né? Vivem na sofrência. E eu percebo que essas ferramentas que tu traz no curso, né, é muito isso, de trazer muito mais facilidade e muito mais rapidez e para trazer os nossos desejos com facilidade, não mais com sofrência, né? E é muito a questão da facilidade e da alegria, né? E aí tu começa, a gente fala muito, né, que é a questão do sentimento, da vibração, de sonhar, de imaginar, né? E trazer esse sentimento daquilo já realizado, como se estivesse já acontecendo hoje. E isso é muito incrível, porque acontece, gente. Eu estou vivendo isso, é uma coisa muito incrível, assim, das coisas que estão acontecendo, graças a essas ferramentas do Carlos, que trazem muita facilidade e muita agilidade para a nossa realização na matéria, né? A gente inclusive vai fazer uma live a semana que vem, eu acho que você até já colocou lá o post, né, que fala sobre amor próprio, e isso também é fundamental para a gente trabalhar na questão do medo, e eu vou explicar por quê. Em relação às ferramentas que você está falando, realmente, nós fomos muito felizes, né, porque é um projeto meu e da professora Beca das Rosas, e a gente uniu técnicas diferentes, a gente uniu ferramentas diferentes e acabou potencializando ainda mais, né? Agora, por que o amor próprio? Mas se vocês tiverem dúvida, a gente não está aqui para falar de curso. Então, se vocês tiverem dúvida, fala com a Beta depois passa para vocês a forma de ingressar. E a gente pode fazer o seguinte também, Beta, depois eu converso com a professora Beca, eu não sei se ela está aí, se ela estiver aí, ela der uns joinhas aí, ela foi jantar. Ah, tá. Mas a gente... então eu vou fazer mesmo sem ela, sem a autorização dela. Depois eu só vejo com ela quanto percentual de bônus no valor do curso. Mas a gente vai deixar aqui a possibilidade do sorteio de um cupom de desconto para quem aqui que estiver aqui nesta live procurar a Beta, tem que procurar a Beta e pegar o link da Beta
para entrar no curso, aí a Beta vai me avisar, e aí eu vou ver com a professora Beca um cupom de desconto para vocês, tá bom? Então tá aqui, se a professora Beta puxar a minha orelha, não tem problema, porque aí elas vão ficar do tamanho do nariz e fica tudo lindo, do mesmo jeito. Então vamos lá. Amém. Então, por que o amor próprio também é muito importante? Por que o amor próprio? Porque quando você trabalha o teu amor próprio, e lá no curso tem ferramentas para isso, mas eu não estou aqui para falar do curso, mas já falei do curso de novo. O curso é o CMC 28D, tá? Mas eu não vou mais falar do curso. Mas eu não vou mais falar do curso, tá? Então, é o seguinte, o amor próprio, porque o amor próprio, ele vai inibir a rejeição, a autorrejeição, ele vai inibir o medo, ele vai inibir o desprezo, ele vai inibir um monte de coisas que vão fazer com que você não tenha mais necessidade de estar no controle de tudo e de todos. Você só precisa estar no teu próprio controle. E por que eu estou falando de controle? Porque a gente fica assim, para eu mudar alguma coisa, eu tenho que ter algo. Não, vocês percebem como está tudo ligado? Para eu mudar alguma coisa, eu tenho que ter algo por causa do medo da insegurança. E por que eu tenho medo da insegurança? Por não ter algo, né? Ou por não saber o que fazer, ou às vezes até por medo de perder, né? De perder aquilo. Eu tenho medo de perder. Justamente porque a gente não sabe como controlar aquilo. E aí, a gente quer controlar. Só que aí a gente quer controlar coisas até do passado. Gente, eu vou falar um palavrão aqui. Merdas, cagadas, não voltam ao você sabe bem aonde. Então, a gente não consegue controlar nada, gente. Respira. Aceita que dói menos. Relaxa e deixa que venha. Abençoa. Sabe, gente? O medo sobre coisas do passado só vai nos apresentar a esse mesmo passado agora no presente. E é algo que não existe mais. Só que aí, a partir do presente, eu já estou construindo o futuro, porque eu estou criando esse medo na minha mente de que isso pode acontecer no futuro. Então, baseado no que o dia aconteceu, eu tenho medo do que pode acontecer e eu deixo de viver o meu presente. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O medo de eu não saber como que eu preciso fazer para ter, o medo de errar de novo, o medo da frustração, o medo da solidão, o medo da escassez, do fracasso, medo. Sempre o medo. O medo de perder o controle, o medo de me controlarem, o medo de não controlar, o medo de não saber o que é a morte, o medo de não saber o que é a vida. Gente, não é por aí. Não é por aí. Tu sabe que tu me trouxe uma coisa, né? A gente sempre tá buscando algum motivo porque a vida não dá certo, né? Porque a gente tem essa ideia que falta algo. A gente começa a ter autoconhecimento e começa a olhar para coisas do passado para entender. E aí a gente quer limpar aquilo. E aí eu fico pensando o quanto a gente perde tempo no agora e no hoje, né? Limpando essas coisas que são de outras vidas até, né? Então, pode ser, sim. É bem como tu falou, a gente não precisa saber o como ou olhar para o passado, né? A gente pode simplesmente, claro, olhar para o passado como gratidão, né? Abençoar, mas tá na gente parar com essa cadeia de sofrimento, de escassez, de falta de amor próprio, né? A questão de parar com esse medo, né? Isso tá na gente, isso é uma escolha de hoje, do agora, né? E é bem como tu falou, o agora a gente está criando o futuro, né? Exatamente. E não há necessidade. Eu não estou fazendo uma crítica para quem olha e busca. Eu estou dizendo que, por minha experiência, para mim, eu percebi que eu não preciso estar olhando para o passado para buscar ou para limpar. Eu simplesmente abençoo, agradeço e começo a criar hoje como pode ser diferente, como eu posso melhorar isso, né? E é com essas escolhas, e com esses sentimentos, com essa criação, com essa imaginação de como eu desejo o meu futuro,
Exatamente. que eu crio. O medo de eu não ter controle. O fato, aliás, de eu não ter controle sobre tudo aquilo que eu falei. O fato de eu não saber como controlar, tudo isso só vai servir para me trazer mais medo. E, gente, Calho, se eu não consigo me controlar, se eu não consigo me controlar... Oi? tá travando. Acho que Se é eu não tudo. consigo... Tá travando? Parou de A tua voz eu tô destravar? ouvindo. Imagem não. Ah, tá. A tua... Então, se eu não consigo... Manda aí um joinha se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, porque é importante me ouvir e ver. Porque ao me ver, vocês vão se inspirar em beleza, vocês vão ficar mais felizes, vocês vão ver o quanto vocês são bonitas e bonitos também. Aí, tá vendo? Então tá certo. Então, gente, se eu não... Não, para mim você tá normal. Se a gente não consegue controlar a nossa mente que nos mente ao ponto de compreender isso que nós estamos falando aqui, gente, não espere que você vai controlar o outro. Nós temos sim o direito de livre-arbítrio, de chegar para o outro e expor, olha, eu não gostei disso, eu gosto daquilo, eu não quero isso para mim, tal, 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 tal. Mas o outro também tem esse livre-arbítrio. E perceba que aquilo que às vezes é o melhor para mim, não é o melhor para o outro. Então a gente tem que entrar num consenso de manter um equilíbrio ali. E às vezes não tem o equilíbrio. Então a gente tem que entrar num consenso de cada um seguir um caminho diferente e a gente respeitar o caminho do outro. A gente pode orientar, a gente pode, né? Porque tem coisas que a gente não tem parâmetros para dar conselho. Por quê? Porque é o valor do outro, é a vida do outro. Eu não posso dar conselho para a Beta, por exemplo, para falar assim, Beta, a melhor coisa na minha vida é ter uma mulher. Por quê? Porque de repente ela não gosta de mulher para ter um relacionamento íntimo. Então eu não posso dar um conselho. Mas tem coisas que nós podemos aconselhar. O que é que nós podemos aconselhar? É tudo aquilo que está relacionado a essas leis universais. A gente pode aconselhar, por exemplo, a pessoa entender que, se eu quero ser respeitado, então primeiro eu tenho que me respeitar. Depois eu tenho que respeitar o outro. Assim como ele é, e não como eu quero que ele seja. Mas se eu quero ser respeitado, eu também tenho que respeitar o outro. E se o outro quer ser respeitado, também tem que me respeitar. Isso daí é uma lei. Ação e reação, causa e efeito, lei do ritmo, as leis herméticas, leis do livro Kybalion, enfim, tudo isso também nós falamos lá no nosso curso. Mas essas leis, claro que a gente pode aconselhar, mas ainda assim, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Livre-arbítrio de quê? De ação e de expressão do outro. Mas eu posso escolher se aquilo é favorável para mim ou se aquilo não é. Quantas pessoas a gente pega todos os dias reclamando? Ai, porque mas não adianta, porque eu vivo junto. Quando a gente vive junto, não é bem assim, porque a gente está junto, aquilo me afeta. Para tudo. Para tudo. Por que você vive junto? Porque é meu marido. Até porque nós somos únicos, né? Cada um é diferente. E cada um vive as suas experiências e sente elas conforme a sua essência, a sua verdade, a sua vida, né? Então... E um complementa o outro. E um complementa o outro. E às vezes complementa em aprendizado. Mas não quer dizer que você tem que ficar. O problema é que é o seguinte. Mas é que é meu marido. Ou então, mas é minha esposa. Ok. Então vamos lá. A minha esposa. Minha esposa tem qualidades e tem defeitos. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. Quando eu me deparo diante de um defeito da minha esposa, eu posso escolher alimentar aquele defeito e fazer aquilo virar um furacão na minha vida, ou eu posso escolher começar a pensar, a lembrar das qualidades dela. Se as qualidades são mais do que os defeitos, é muito mais fácil eu olhar para as qualidades. Mas e quando os defeitos são mais do que as qualidades? Então você é burro, você é burra. Porque se o defeito é mais do que a qualidade, para que você está com aquilo ainda?
você mandar currículo, isso não te impede de você tentar um emprego melhor, só que enquanto você estiver nesse emprego, agradeça, abençoe, porque ele tem mais positivo do que negativo. Porque se ele estiver mais negativo, não é para você estar lá. Você não tem que estar lá. Você não tem que se relacionar com quem te afeta, porque na verdade ninguém te afeta. Só você tem o poder de se afetar. Na verdade, quando alguma coisa lá fora te desestabiliza, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: o que eu preciso, ou o que eu posso mudar em mim para que aquilo que é do outro deixe de me afetar? Não é para que o outro mude, não é para que aquilo mude o outro, não é para que o outro se dane, não é nada disso. É o que eu preciso mudar em mim para aquilo que está me afetando, que não é meu, porque é do outro, para que aquilo deixe de me afetar negativamente, tá? Então, gente, é uma questão de lógica. Agora, muitas vezes a gente sofre porque a gente tem ali um ganho secundário. Então, porque é assim, eu sou feio, eu sou velho, eu sou pobre, eu sei que eu não arrumo outra mulher, e eu preciso de uma mulher, e aí eu reclamo da minha, mas não largo da minha. Ok, é uma escolha. Mas se eu tenho tanta coisa que ela está a meu favor, porque ela está me aguentando velho, ela está me aguentando peidando fedido, ela está me aguentando pobre, ela está me aguentando burro, ela está me aguentando de todo jeito, então eu tenho que valorizar isso, gente. Vamos parar de mentir para nós mesmos. São escolhas. São escolhas. E não tem nada errado você escolher apanhar do marido, apanhar da mulher. Mas não reclame disso, porque a escolha é sua. A escolha é sua. Esse é o meu interessante ponto de vista. Esse é o meu. E tem outra coisa. Tem pessoas que me falam, mas a gente não tem controle sobre tudo. Ok, pode ser que a gente não tenha controle sobre tudo. Mas até aquilo que acontece na nossa vida que a gente não tem controle, ou não teve controle, a gente tem controle sobre o que fazer com aquilo que aconteceu. E daí vai depender do nosso futuro. E eu percebo assim, ó, cada vez tudo, né, da questão do que a gente está criando, das nossas escolhas, tem a ver muito com a relação nosso receber de si. E isso está muito ligado à questão que a gente vai falar na quarta-feira do amor próprio, né? E eu não digo de dizer o amor próprio como só amar as qualidades da gente, e sim amar e aceitar como a gente é, né? Eu acho que tá tudo vem daí, na verdade, né? Da questão de buscar o amor sempre no outro, de buscar um amor exclusivo, né? Que alguém me ame somente a mim, e não é nada disso. Eu acho que esse amor exclusivo, esse amor próprio, ele é exclusivo de cada um, é de se amar, né? De se aceitar do jeito que a gente é, com as coisas que a gente gosta, que a gente escolhe, né? E na verdade não é sair de escolher pelos outros ou escolher com os pontos de vista dos outros, e sim se perceber a si e receber de si a grandiosidade que cada um é, do seu modo, do seu jeito, da sua maneira. Não é, doutor? Sim. Com a consciência de que sempre podemos melhorar. Gratidão, sim. Doutora, tem uma cliente nossa aqui, doutora Alexandra, gratidão pela sua presença, ao Sebastião também, a todos que estão vindo aí. Tem vários pedidos aqui, né? E tá acabando a nossa live já. Já tá acabando? Sim, tu fala demais, deixa eu falar, né? Ontem mas você queria falar também? Nós precisamos fazer assim, ligar lá pro dono do Insta, lá pro dono do Face, e eles têm que deixar pelo menos 3 horas aqui, porque é tanta coisa, né, que a gente tem para passar, que realmente o tempo é muito curto, mas né? Aqui a gente planta uma sementinha. É uma vírgula. Uma vírgula que muda, já muda bastante. Mas, em resumo, é tudo isso que a gente falou.
O medo, ele é um grande vilão, mas na verdade, nós a todo momento podemos escolher alimentar o medo ou alimentar a fé, alimentar o medo ou alimentar a gratidão, alimentar o medo ou alimentar a felicidade. Não permita que o medo te apresente as situações que vão te fazer passar por todo um processo para você ficar 30 dias em coma, para depois você perceber que é feliz, porque saiu do coma. A gente não escolhe mais sofrência, a gente escolhe só alegria, facilidade, glória. A gente não escolhe mais isso, já chega. A gente já passou muitos anos. Né? Então tá certo. Já chega. São outras escolhas já. Então, exatamente. Gratidão. Amo tu. Gratidão a todos. Quem desejar fazer o processo passo a passo, conversa com a Beta. A gente vai dar um cupom de desconto no nosso curso. E aí a Beta entra em contato comigo depois, tá bom? Gratidão a todos. Quarta-feira, amor próprio. Quarta-feira, que horas vai ser? Não sei. Tá, mas vai ser por volta das algumas horas aí. Mas geralmente é à noite, 19, 20. A gente vai divulgar aí. Mas é quarta-feira. Não me lembro, acho que é 20 horas. Não me lembro. Vocês olhem, vai estar ali. Tá bem? Beijo. Certinho. Graças, Gratidão mais uma vez. Gratidão a todos. Boa Amor noite. E luz.